Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini, capítulo 8, O Princípio. Alguns de vocês estão se conscientizando do fato de que um princípio de vida espiritual e cura espiritual diferente de qualquer uma das abordagens que foram dadas a você antes está lhes sendo apresentado. Mas isso não significa que o princípio envolvido seja algo novo. Não há nada de novo sobre isso. É o princípio revelado por Jesus Cristo como estabelecido particularmente no Evangelho de João. Por este princípio, torna-se claro para nós que não julgamos o mundo espiritual pelo que observamos no mundo humano. Pelo contrário, entramos em uma consciência do que é o mundo espiritual através do olhar de Deus. Meu reino não é deste mundo. Não há como julgar o reino espiritual olhando para a aparência. Quando Jesus falou da carne para comer que não conheceis e da água viva, sabemos que ele estava revelando um princípio interior, que aqueles do mundo não conhecem, porque tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouves. No entanto, este é o princípio que é capaz de nos alimentar, proteger, sustentar e manter. Nesta abordagem sobre a vida espiritual e demonstração, ficamos com a palavra Deus sempre que somos chamados a ajudar. Esqueça imediatamente o nome, o corpo e a doença do assim chamado paciente e vá imediatamente para a palavra Deus e assim prossiga. Quando nos voltamos para a palavra Deus, dizemos: o que é Deus? A resposta pode voltar: Deus é a vida eterna. Deus é espírito, portanto, incorpóreo e sem incorporação material. Deus é alma. Deus é lei. No momento em que começamos a ter uma pequena visão do que Deus é, saímos disso para perceber: tudo o que Deus é, eu sou. Portanto, não sou eu tão incorpóreo, tão imaterial quanto Deus? Eu sou tão imortal e tão eterno na minha presente encarnação quanto Deus é, visto que Deus não se vale de qualquer incorporação ou corpo. Se você permanece nesta linha de consciência, como pode aceitar qualquer ensinamento que acredite que existe um corpo deixado para ser enterrado, enquanto ela, consciência, continua a viver? Nós não estamos olhando para você e trazendo você de volta para Deus. Estamos olhando para Deus e trazendo Deus diante de você. Quando conseguimos fazer isso, descobrimos que você é tão infinito, imortal, espiritual, incorpóreo quanto o próprio Deus. Quando fazemos isso, vemos que não podemos deixar nada. Não há lugar para irmos, nem nada para partirmos. Estamos sempre aqui como parte de nossa própria consciência. Não podemos misturar essa abordagem com qualquer abordagem anterior. Nós estamos de todo o coração com o ensinamento de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo o que eu sou como consciência, meu corpo é. Portanto, posso apresentar meu corpo a você, mesmo depois de crucificá-lo. Eu posso produzi-lo para você, não como um corpo fantasma, mas como ele é, mesmo com as chagas abertas. Um fantasma não tem carne e sangue como eu tenho. Nessa abordagem, seu corpo é realmente a ideia ou a reflexão ou a expressão da consciência que você é. Você é consciência e seu corpo é sua imagem e semelhança. É por isso que, quando você me vê, você diz: parece Joel Goldsmith. Certamente,
meu corpo está expressando exatamente meu estado de consciência. Se meu estado de consciência se elevar mais perto da consciência de Cristo, meu corpo mostrará uma aparência melhor. O exterior é o reflexo do interior. O interior é o eu real, enquanto que o exterior é a imagem ou o reflexo, expressão dele. Quando você tem um problema, nós sentamos e então sabemos a verdade. Saber a verdade é um processo diferente de fazer declarações sobre a verdade. Por exemplo, alguém pode vir até nós e nos contar que tem uma doença cardíaca. Nossa resposta é: tudo bem, qual é a verdade sobre essa situação? Qual é a dificuldade com a qual estamos lidando? Então, começando com Deus, percebemos: Deus é vida eterna, espírito incorpóreo. Na consciência, não existe uma coisa como um corpo físico ou um órgão chamado coração. O que está aparecendo como um coração ou outro órgão é apenas o aspecto material ou mortal de alguma ideia ou atividade divina da vida do próprio Deus. Deus é o princípio criativo do seu próprio ser, e este ser é tão espiritual quanto ele, e, portanto, toda formação, toda expressão deve ser tão espiritual quanto a mente que a concebe. Aquilo que a mente concebe nunca pode voltar-se e controlar a mente. Nenhuma formação de vida pode destruir a vida. Então, se o coração existe como uma ideia divina, criada por Deus através do instrumento da mente, como pode se virar e destruir a mente que fez isso? Sempre a ação, a jurisdição, a lei está na mente controlando o que quer que ela cause. Portanto, o coração não pode ser uma lei para Deus, para a mente, para a vida, para a consciência que a formou. Deus, a consciência do indivíduo, é a lei para a sua criação. Isso inclui o corpo também, com os seus órgãos e funções. Agora que nós reconhecemos essa verdade, nós nos sentamos em silêncio por um tempo e deixamos isso se firmar em nossa consciência até sentirmos o clique da resposta. Esse é o nosso tratamento. Conhecer a verdade, sentindo essa unidade com Deus. Nós não afirmamos: o coração não faz isso ou o coração não pode fazer isso. Nós não fazemos um monte de declarações. Esquecemos a coisa toda, a menos que em 6 ou 20 horas depois não sintamos o benefício disso. Nesse caso, podemos nos sentar e perguntar: qual ponto da percepção eu perdi? Talvez nós passemos por um pequeno processo mental de percepção, de saber a verdade, mas depois deixamos isso em paz. Se você tentar misturar este ensinamento com os ensinamentos em que a afirmação e negação são usados como agentes de cura, não vai funcionar. Não me entenda mal quando digo isso. Não estou dizendo que essas abordagens estão erradas e nunca digo: isso é melhor que aquilo. Só isso eu digo: por favor, tente não misturar esses diferentes ensinamentos. Se você quer que este princípio e ensino funcionem em sua vida, limpe as coisas que podem entrar em conflito com eles e dê a oportunidade de se desenvolverem dentro de você. Então, se não é seu ensino, você terá que encontrar outro. Esta não é uma verdade que afirmo ter descoberto, mas é um modo de vida que, viajando por mais de 28 anos de trabalho, observei o princípio em operação durante todo esse tempo. Agora, ao falar e escrever sobre isso, estou dando a você a oportunidade de experimentá-lo por si mesmo. Tudo o que você precisa fazer
é abrir sua consciência para Deus. Deus revela a você o caminho que você deve seguir. Então, permaneça nesse caminho particular, desde que se prove que seja Ele o seu caminho. Em nossa abordagem, começamos com a palavra Deus. Tudo o que descobrimos que possa ser Deus e sua imagem e semelhança, ou a individualização de Deus como ser, nós reconhecemos isso e então nós, em breve, começamos a entender o que somos, o que é a mente e qual é a expressão. Através disso, chegamos a compreender o que queremos dizer quando falamos de oração e tratamento. O procedimento que descrevi acima em relação à condição cardíaca foi um tratamento, mas sentar em silêncio e ouvir nos deu a consciência interior e a confiança interior. Quando vem de Deus, isso é realmente a oração ou a parte do tratamento que é eficaz. Enquanto você está trabalhando desta maneira, olhe para Deus e você encontrará o princípio. Olhe de Deus para você e então veja que tudo o que Deus é, você é. Integridade espiritual. Não pense por um momento que você pode ir longe neste caminho e ainda levar uma vida completamente pessoal. Não pense nem por um momento que depois de ter tocado neste caminho, você pode voltar a seus velhos modos de vida. Se você tentar fazer isso, perderá o caminho. No momento em que você toca neste caminho, parte de você é dedicada a Deus. Parte do seu pensamento consciente é dedicada a Deus. Se você se permitir entrar na sensualidade, no ódio ou no medo, você estará descendo do seu estado de consciência desenvolvido. Você então viverá mais baixo do que o seu estado real de consciência. E viver abaixo do nível da sua própria consciência é um pecado contra o Espírito Santo. É característico da pessoa não saber nada sobre o Cristo ou o seu significado satisfazer seus senso pessoal de ganância, amor, ódio ou medo. Ele pode ser perdoado por isso, se ele não sabe nada melhor. Mas no momento em que você percebe que o Cristo em você é uma influência como fermento para todo o mundo e não mantém essa luz em sua consciência e não vive de acordo com essa luz em seu próprio ser, então você deve colher o resultado. Em uma medida, todo mundo que segue esse caminho deve sentir-se chamado a viver em plano mais elevado de consciência do que tinha antes. Não pode permitir-se entrar no mesmo grau de ódio, medo, animosidade, ciúme ou infidelidade. Em um grau cada vez maior, deve-se verificar e lembrar: não, eu estou mantendo essa luz. Eu consegui um certo grau de iluminação e devo manter essa luz para o benefício do mundo e para mim. Eu não posso descer e satisfazer os instintos mais baixos da existência. Posso assegurar-lhes também que à medida que você for mais alto nesse caminho, ao alcançar o nível em que você começa a praticar isso, torna-se cada vez mais evidente que você não pode mais viver sua vida para si mesmo, seus amigos ou até mesmo sua família. Sua vida deve ser vivida para Cristo. Isso se torna a primeira consideração e a última. E se outras exigências forem feitas sobre você, mais cedo ou mais tarde, você se livrará delas. Essas outras demandas podem ser compreensíveis até chegar a esse ponto em que você começa a ser chamado para prestar ajuda. Devemos nos tornar menos e menos preocupados em dar tratamentos a nós mesmos ou querer ajudar no suprimento ou na saúde. Se chegarmos a essa luz com clareza suficiente, nunca ficaremos sem suprimento ou saúde. Mas o erro está em levar em consideração as coisas deste mundo
e tentar usar essa verdade para ganho pessoal. Ao chegarmos a esse nível de desdobramento espiritual, deixamos que todas as coisas sejam adicionadas a nós. Nós não nos sentamos e fazemos trabalho mental para nós mesmos. Nós sentamos e conscientemente percebemos que esta luz é a luz do mundo. Nossa responsabilidade é viver tão perto quanto possível, de acordo com o nosso maior sentido de luz desdobrado. Nossa responsabilidade não é pensar em nós mesmos e em termos pessoais, mas em termos de manter a integridade da mensagem e deixar que ela funcione. Pense, por exemplo, em dirigir-se a um grupo de empresários, contando-lhes o princípio que opera nos negócios e depois ter esses homens descobrindo mais tarde que a pessoa que expôs tão claramente o princípio tem enganado seu vizinho. Não funciona. Mesmo sem evidência concreta de desonestidade, os homens a quem você poderia falar sentiriam isso. Não se pode ficar de pé neste trabalho vivendo uma mentira e não ter isso refletido exteriormente em alguma forma. Inevitavelmente, tudo torna-se conhecido. No entanto, isso não significa que cada um de nós se dedicou sua vida a esse trabalho tenha atingido perfeita cristandade. Significa apenas, no que diz respeito a motivo, intenção ou propósito, viver tão perto desta integridade como nós conseguimos. Neste trabalho, não podemos viver uma mentira sem ter aqueles que estamos ensinando ou aqueles com quem estamos falando ou ensinando percebendo isso. Portanto, desde o começo, a partir deste minuto, toda vez que você se sentir tentado a entrar em algumas das formas humanas inferiores, negativas, tente elevar-se a si na percepção. Não é mais minha vida fazer como eu escolho. Esta é a vida de Cristo, que está sendo vivida para o mundo, para mostrar e promover os benefícios disso. Dessa forma, continue elevando-se cada vez mais alto na consciência. Você pode ver, eu confio que, seguindo esta linha de trabalho e este modo de vida, os seus próprios negócios individuais prosperarão fisicamente, mentalmente, moralmente e financeiramente. No entanto, apenas como as coisas adicionadas, apenas como uma representação do seu estado de consciência aprimorado. Lembre-se que o principal objetivo da vida que você está vivendo a partir de agora não é para melhorar o seu estado particular de vida sem consideração pelo resto do mundo, mas para mostrar que a sua vida melhora à medida do desdobramento natural do seu estado de consciência, tornando-se instrumento para o plano divino. À medida em que esse desdobramento da consciência continua e conforme você se volta para dentro, você descobre que Deus é e que Deus é Espírito. Você vai descobrir que existe um universo espiritual e um plano espiritual para este universo. Humanamente, não estamos vivendo no plano espiritual. Humanamente, não somos parte do plano divino. Humanamente, nos separamos de Deus. De fato, é a separação do plano divino que constitui nossa humanidade. Se desistirmos de nossa humanidade, não faremos mais parte do ciclo de nascimento, maturidade, velhice, decadência e morte. Somos parte do plano infinito e eterno, no qual tomamos parte na eternidade. Agora, quando você se volta nesta vida para a sua consciência individual, se desdobrando como sua vida, você descobre que está sendo usado cada vez mais para um propósito espiritual. Experiências como estas virão para você. Você pode acordar no meio da noite, incapaz de voltar a dormir,
Se você é sábio e se você está sinceramente seguindo este caminho, você vai levantar, lavar o rosto e mãos, sentar-se numa cadeira e dizer: tudo bem, Pai, aqui estou eu. Sente-se em paz e sossego. Deixe que o Pai desenvolva seu plano através de sua consciência. Nesse momento, você pode, e depois você pode novamente não saber qual parte você deve desempenhar no plano divino. Mesmo que isso não possa ser revelado a você neste momento, algo está sendo trabalhado no nível espiritual de consciência. Algo está acontecendo quando você é despertado durante a noite. Não descarte tais vigílias como mera insônia. Perceba que é um chamado de Deus e levante-se para fazer de você mesmo disponível como um instrumento. Isso pode não acontecer apenas à noite. Isso pode acontecer no meio do dia. E quando isso acontecer, esteja disposto a ir para um canto o mais rápido possível para perceber sua unidade com Deus. Tudo o que Deus é, eu sou. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com o universo inteiro. Portanto, eu sou um instrumento para todo o bem de Deus, e isso flui para todos que o estão buscando. Você se torna um instrumento do plano divino na medida em que aceita o chamado que vem a você de dentro. Você saberá quando vier, você não vai se enganar. É um puxão, às vezes até um puxão físico. Você vai reconhecê-lo como uma chamada para ficar sozinho e sentar-se e meditar. Pode ter algo a ver com seus próprios assuntos e pode resultar em seu recebimento de alguma cura, aviso, orientação, advertência ou preparação. Ou pode não ter nada a ver com você. Pode ser a atividade do plano divino em operação. Este livro começou com a afirmação de que Deus é infinito, consciência divina, desdobramento revelando-se, manifestando-se e expressando-se como sua consciência individual. Então, não é uma coisa normal e natural saber e perceber que Deus, que é a sua consciência individual, cuida dos negócios do Pai, não só para você, mas para todo o universo? Como Deus pode ser a sua mente e a sua mente estar continuamente engajada apenas em preocupações pessoais? Se você aceita Deus como a consciência divina, infinita e universal, agindo, operando e aparecendo como sua consciência individual, então prepare-se para que sua consciência sirva a um propósito pelo benefício da humanidade. Este trabalho é a entrega, a renúncia do eu ao eu universal. É a rendição do senso pessoal de vida para o propósito de vida divina. Vamos começar a perceber um pouco mais completamente a declaração que usamos como nossa bandeira. Deus é consciência infinita, infinitamente revelando, desdobrando e manifestando e expressando a si mesmo como nossa consciência individual. Comecemos a ver o que é esperado de nós, que temos a mente de Cristo Jesus. Podemos ser pessoais ou limitados depois disso? Se é realmente verdade que Deus é a nossa mente, como estamos agindo aqui fora, no mundo? Estamos humanamente vivendo de acordo com essa consciência que somos? Por que você acha que nós estamos no mundo se Deus é a nossa consciência individual? Não é demais esperar outro Jesus na terra, quando cada um de nós tem a mente que estava em Cristo Jesus? Nós poderíamos ter 20 ou 30 pessoas com a mente de Jesus Cristo, se o suficiente de nós pudesse perceber. Eu não estou vivendo uma vida pequena, pessoal e finita, na medida em que Deus está expressando a si mesmo como minha vida, meu ser, minha consciência, e o infinito está fluindo por mim.
Qualquer pessoa no mundo que me toca é automaticamente curada ou reformada por causa desse toque, porque Deus está se revelando, desdobrando-se e aparecendo como minha consciência individual. Por que uma pessoa não deveria poder tocar em Deus e ser curada e reformada? E se Deus é nossa consciência individual, por que não se aproximar do campo de nossa consciência que produz essa influência de cura? Não é esse o ensinamento de Jesus Cristo no Novo Testamento? Como poderia uma mulher que empurrou a multidão e tocou a bainha de seu manto ser curada? Foi por causa de Jesus? Não, ele disse, é o Pai interior que faz as obras. Ele sabia que Deus era a consciência infinita de seu próprio ser. Você vê o que estamos fazendo a nós mesmos enquanto continuamos em nosso estilo de vida egoísta e pessoal? Vivendo apenas para nós mesmos, nossos amigos e nossas famílias? Você não vê que nós estabelecemos limitações em nós mesmos? Deveríamos ter aprendido que Deus é mente individual, a única mente deste universo, e devemos persistir em nossos esforços para deixar para trás nosso modo egoísta de vida e aceitar o infinito como a medida de nossa vida. De quem é a culpa de não aceitarmos isso? Nossa! Em vez de pegar livros e usá-los como livros didáticos para uma maior compreensão, nós os lemos com a esperança supersticiosa de que, quando os terminarmos, nós seremos curados. Quantas vezes nos disseram, se você apenas ler este livro por tempo suficiente, obterá sua cura. Ou, se você aprender as afirmações neste livro, será curado? Isto é o que vem acontecendo. Mas, se ao invés disso pegássemos um livro e disséssemos, que declaração da verdade está aqui e é a verdade do meu ser? Nós encontraríamos a verdade em cada livro que lêssemos. Nós nem precisamos ir tão longe. Emerson nos disse que Deus é a mente universal, que essa mente é a mente do homem individual e que todo homem é uma entrada para essa mesma mente e para todos vale o mesmo. É isso que estamos dizendo aqui. Nós somos a entrada e a saída para o todo da atividade da mente de Deus. Então, se você fala da mente que estava em Cristo Jesus, você tem realmente falado de sua mente, sua alma, sua consciência. Portanto, se você acha que Jesus poderia curar e reformar nesta terra, você deveria saber que você mesmo, deveria ser capaz de fazer o mesmo, já que a mesma mente que estava nele está em você. Naturalmente, somente na medida em que superamos o sentido físico, a mente de Deus é a nossa mente. Não poderia funcionar para nós como demonstração, como uma atividade ou via de demonstração, exceto na proporção em que individualmente nos purificamos do senso pessoal, isto é, do nosso ódio, amor e medo do erro. A mente que estava em Cristo Jesus é a mente de todas as pessoas andando pela terra, mas de nada vale para elas, a menos e até que conscientemente purguem seu pensamento ou mente de medo, ódio e amor ao erro. Consciência é suprimento. Vamos novamente usar a ilustração do dinheiro. Uma maneira de nos purificarmos e assim manifestarmos a mente que estava em Cristo Jesus é olharmos para o dinheiro, seja um quarto ou $100, e nos perguntamos, o que é isso? Então começamos com o entendimento de que, como matéria, é apenas um conceito. Nos Estados Unidos é um conceito americano, na Alemanha é um conceito diferente e na Inglaterra ainda diferente. Na melhor das hipóteses,
como um pedaço de matéria, é apenas um conceito e seu valor varia, muda. Mas, como um símbolo de uma ideia espiritual, representa troca, representa valor. Pode representar uma via de gratidão. No entanto, mesmo em seu significado espiritual, é um efeito. Um efeito de quê? Da mente de Deus, divina consciência. Existe, a qualquer momento, qualquer poder nesse dinheiro, ou mesmo na ideia que ele representa? Existe algum valor nisso? Ou é o poder e o valor na consciência que formou isso? Ao usarmos essas ilustrações, voltamos à laranja ou ao limoeiro. Agora você pode dizer: como sou grato por não acreditar que o suprimento esteja na laranja ou no limão, mas sim na vida aparecendo como a laranjeira ou o limoeiro que produz essa fruta. Contanto que eu tenha a vida como a árvore, a fruta aparecerá. Nunca mais vou colocar o valor na laranja. Mais uma vez, podemos voltar ao dinheiro e dizer: sou grato por ver que isso existe como um efeito, tanto quanto a laranja na árvore. Aquilo que lhe dá a vida é consciência que forma isso. E isso é a consciência de Deus, minha própria consciência individual. Se eu colocar dinheiro em uma mesa, ele está morto, inerte e permanece morto. Não pode ir até você e não pode vir para mim. Mesmo que seja $1 milhão, ainda é inerte, morto. Algo tem que acontecer na sua consciência ou na minha para começar seu fluxo, para você ou para mim. Esse algo é nossa consciência, que é a lei da atração para aquilo que está aparecendo como efeito. No momento em que você entender isso, você não terá mais apego por laranjas ou por dólares. Você não terá mais ódio, medo ou amor por eles. Você os vê pelo que eles são, um meio de troca. Você entende que eu, a consciência do meu ser, Deus, a consciência divina em mim, é a lei para esse meio dessa troca. E enquanto eu tiver essa consciência, essas coisas continuarão sendo atraídas por mim. No grau em que você tem essa visão, você tem a mente que estava em Cristo Jesus, nesse assunto de fornecimento. Se você entender isso, você tem a mente de Jesus Cristo na medida em que se aplica ao suprimento. E você encontra-se capaz de satisfazer toda e qualquer demanda natural a seu respeito, até mesmo se você precisar de comida para uma multidão de 5.000. Lembre-se, se você procurar em seu bolso, você não pode encontrar nenhum dinheiro lá. Mas se você perceber que a demanda não está sendo feita no seu bolso, mas na sua consciência, que a sua consciência é Deus e que, portanto, a sua consciência é infinita, você terá tudo o que você pode querer ou precisar. As questões da vida estão na consciência. Vamos dar mais um passo. Vamos considerar os órgãos e as funções do nosso corpo. Até a época em que entramos na metafísica, acreditávamos que as questões da vida estavam no corpo. O coração, pensamos, poderia destruir nossa vida. Os pulmões afetariam nossa saúde e, finalmente, nossa vida. Mas no ensino espiritual, a primeira coisa que nos é dita e que achamos ser verdade é que Deus é o único poder e que não há ação ou poder no corpo em si. Em algum período do seu desenvolvimento, você deve aceitar essas declarações como verdadeiras e dizer a si mesmo: por que tenho medo de um coração, um fígado ou um pulmão, se a ação ou a inteligência deles é a mente que os formou? Eu nunca vou temer o que os órgãos ou funções possam fazer para mim. Que diferença faz o que está acontecendo em qualquer lugar do corpo? Se a consciência está controlando o corpo, então a consciência é a única coisa com a qual estou preocupado.
Ter a mente que estava em Cristo Jesus sobre o tema da saúde significa ter a consciência de que as questões da vida estão em sua consciência, não nos órgãos e funções do corpo. Então, conforme você aprende a não odiar, temer ou amar o dinheiro, você aprenderá também a não odiar, temer ou amar os órgãos, funções do corpo. Então você saberá: Deus, a mente em mim, é a lei para tudo que aparece como meu corpo. Deus, a mente em mim, é a lei para a ideia espiritual operando como corpo. Minha consciência disso age nesse conceito chamado corpo físico. Essa forma visível aos olhos não é meu corpo, é o conceito universal do corpo que Deus criou. Este conceito é governado de acordo com o grau de verdade que eu conheço sobre Deus e o corpo espiritual. A verdade que eu sei sobre Deus e o governo de Deus do corpo espiritual torna-se operativa como o meu entendimento controlando esse conceito de corpo. Então, para ter a mente que estava em Cristo Jesus, no que diz respeito às obras de cura, é impossível olhando para o corpo liberar o poder de cura, já que os poderes não estão no corpo ou nos músculos, mas estão na consciência governando os músculos, órgãos ou funções do corpo. Você deve se livrar da crença universalmente aceita do corpo governando a vida e aceitar a verdade de que a vida governa o corpo. Você deve fazer uma reversão absoluta da crença mundial de que o coração, o estômago ou os pulmões controlam a vida. Você não adquire a mente que estava em Cristo Jesus indo à igreja, nem orando de joelhos, e nem a obtém dando 10% de sua renda a uma igreja. Você tem a mente de Cristo Jesus por uma percepção consciente de que Deus é a mente em você, que Deus é a mente do seu corpo e trabalho, e que essa mente controla a sua própria formação, que é o ser espiritual e o corpo espiritual. Através deste entendimento, você é uma lei para este conceito do corpo. Qualquer um de nós pode ter a mente que estava em Cristo Jesus sobre o assunto de suprimento, saúde ou harmonia, mas apenas no grau em que podemos nos levar a não odiar, amar ou temer os órgãos e funções do corpo, ou dinheiro, ou erro de toda e qualquer forma e natureza. Estamos vivendo a vida do Mestre no grau em que absorvemos esses ensinamentos do Mestre e devemos fazê-lo conscientemente. Não podemos nos sentar e esperar que a mente de Deus desça e faça algo por nós. Devemos nos elevar em uma consciência perceptiva da vontade de Deus governando o seu universo e, ao mesmo tempo, deixarmos de amar, odiar ou temer erros de qualquer nome ou natureza. Pare de temer qualquer coisa ou alguém no mundo externo, isto é, no mundo do efeito. Jesus tinha esse entendimento tão altamente desenvolvido que ele nem mesmo reconhecia o solo para suportar seu peso. Quanto mais alto nos elevamos, mais entendemos que é a consciência, Deus, que nos mantém e nos sustenta. E é o mesmo Deus, estejamos no ar, na terra ou na água. Olhando para uma moeda de 25 centavos, eu poderia muito bem pensar: você não vai me sustentar por muito tempo. Mas suponha que eu pense no espírito que anima e forma aquela moeda. Este espírito não me sustentará? Sim, pela eternidade. Qualquer densidade, qualquer materialidade consiste em buscar sustento na moeda de 25 centavos, em vez do espírito que a anima. Nossa densidade e nossa materialidade continua enquanto olhamos para os órgãos e as funções do corpo
para nos manter e nos sustentar em vez de perceber. Eu sei, o Espírito que formou este corpo é o Espírito que sustenta-o até a eternidade. Agora podemos entender porque Jesus disse: eu tenho carne para comer que não conheceis. Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se bebe da água, você será uma fonte de água. Por quê? Porque quando percebemos que não estamos vivendo de alimentos ou vitaminas e que não vivemos só de pão, somos alimentados por dentro. Nós somos eternos. Para o nosso sentido atual, precisamos de pão, mas não é isso que nos mantém por algo entre 70 a 100 anos. Nós estamos sendo alimentados por este entendimento de dentro. O mesmo Espírito que anima o dólar, anima também o corpo. O mesmo Espírito que animou o nosso corpo aos 10 anos ou aos 30 anos, pode animá-lo aos 1000 anos de idade. Se é o Espírito que anima e nos sustenta aos 10 ou aos 30 anos, então deve ser o Espírito que nos anima aos 1000 anos de idade. E se isso não é verdade, o ateu estará certo. Somos apenas peças de máquinas que se desgastam. Mas nós adotamos o ensinamento, a religião ou a filosofia. Chame-o pelo nome que você quiser. Que diz: não vivemos só de pão, mas pelo Espírito de Deus. Nós não somos alimentados nem somos prejudicados pelo que entra na boca, mas por aquilo que sai da consciência. Em todas as áreas de nossa experiência, voltamo-nos para a orientação do ensinamento do Mestre. No campo das relações humanas, tomamos o ensinamento do Mestre. Quem é minha mãe ou meus irmãos? Qualquer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Precisamos então continuarmos a viver nossas vidas em devoção servil aos parentes de sangue, independentemente de estarem eles ou não no caminho do nosso próprio desdobramento? Ou deveria a nossa vida ser tão elevada que um caminho se abre permitindo-nos seguir o nosso próprio sentido de desdobramento? À medida que aprendemos a amar nossos próximos como a nós mesmos, não vamos descartar nossos parentes ou amigos, mas vamos manter nossa própria identidade. Fazemos isso vivendo de acordo com o nosso mais elevado conceito de vida, de acordo com nossa própria ideia de desdobramento e gastando tanto tempo quanto possa na companhia daqueles que estão no nosso caminho.